E aí, pessoal? E aí, gente linda, maravilhosa do meu Brasil. Hoje estou aqui, estava estudando a palavra e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma leitura um estudo que eu estava fazendo aqui do Salmo. Eu estou terminando o livro de Salmos. Eu estou daqui uns dias eu estou finalizando o livro de Salmos e hoje vou falar um pouco sobre o que fala no Salmo 105, que eu acho assim um salmo riquíssimo, um salmo assim poderoso, um salmo maravilhoso. Gente, é lindo, eu amo todos os salmos assim. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua palavra, cada um tem um seu ensinamento. E eu estava estudando o Salmo 105 e eu fiquei emocionada. É assim, gente. Eu estou estudando a palavra, a Bíblia, e assim, eu choro, eu agradeço, eu louvo por tanta coisa incrível que Deus falou, que Deus fez, que Deus inspirou, tantas coisas e aqui mais especificamente no Salmo 105 fala sobre Deus e o seu povo. É muito lindo a leitura. Ele tem 45 versículos. O Salmo 105 tem 45 versículos e eu vou ler só até o versículo 22. Hoje eu vou estudar, a gente vai meditar especificamente até o versículo 22. E depois em outro vídeo a gente estuda o restante. Mas hoje especificamente, deixa eu consertar meus cabelos, meio bagunçadinhos. Vamos lá. Eu vou lá começar, porque assim, eu achei lindo. Eu já tinha lido o Salmo 105 antes, mas assim, vai impactando cada vez mais que você estuda a palavra, se interessa por estudar a palavra, você vai descobrindo, o Espírito Santo vai revelando, vai mostrando, você vai entendendo, e assim, fica aquela coisa tão maravilhosa. E hoje eu estava lendo o Salmo 105 assim, com mais intensidade, e você vai entendendo mais coisas, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Deus e o seu povo, Salmo 105. Agradeçam a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza, e cantem a Deus, e cantem as nações, e contem às nações as coisas que Ele fez. Olha só que lindo. Precisamos agradecer, aqui está falando assim, agradeçam a Deus, o Senhor, e anuncia, que é como se estivesse falando, o salmista está falando assim, sejam gratos e não deixem de falar aquilo que Deus fez, não deixem, porque a gente falando, as pessoas vão conhecendo, vão entendendo, sabe, aquilo vai sendo testemunho para outras pessoas. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando as pessoas ouvem e vê aquilo que Deus está fazendo, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas voltam para Cristo, muitas pessoas, sabem, qual é a palavra, gente, que eu esqueci agora? Se quebrantam. E assim, aqui está falando, agradeçam a Deus o Senhor, anuncie essa grandeza, falem do que Ele fez, falem das maravilhas que Ele operou, falem. Deus se agrada quando a gente fica feliz, quando a gente é grato, e a gente fala, e as pessoas se alegram, e as pessoas se convertem, as pessoas voltam para Cristo, é maravilhoso. E aqui fala assim, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o santo Deus tem feito, se alegrem, falem, que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor. A adoração traz alegria, Deus se alegra de um coração adorador, então a adoração a Deus traz alegria à nossa alma, o nosso ser. Que fique alegre o coração de todos. Procurem a ajuda de Deus, procurem a ajuda do Senhor.
Nós necessitamos de ajuda, gente. Nós somos seres humanos necessitados da graça, da misericórdia do Senhor nessa terra. Então a gente necessita de ajuda. E a gente precisa ir para a pessoa certa. Para a pessoa certa, Deus, Jesus, Espírito Santo, eles estão prontos a nos ajudar. Então aqui fala assim, ó, procure a ajuda do Senhor. Procure a ajuda daquele que vai ajudar vocês. Isso é muito forte. E aqui, vocês descendentes de Abraão, vocês descendentes de Abraão, servo de Deus. Vocês descendentes de Jacó, o escolhido de Deus. Eu até grifei aqui, ó. Vocês descendentes de Abraão, servo de Deus. Aqui, ó, tem uma vírgula isolada. Ó, aqui, ó, vocês descendentes de Abraão, é bem específico aqui a Bíblia, ó. Vocês descendentes de Abraão, servo de Deus. Aqui deixa explícito que Abraão era servo de Deus. Vocês descendentes de Jacó, o escolhido de Deus. Tem vírgulas isoladas. Quem estudou em língua portuguesa vai saber o que significa vírgulas isoladas. Ó, vocês descendentes de Jacó, o escolhido de Deus. Lembrem de tudo o que Deus tem feito. Deus está enfatizando aqui, ó. Vocês descendentes de Abraão, vocês descendentes de Jacó, o escolhido de Deus. Lembrem, não esqueçamos jamais do que Deus fez, do que Ele faz e do que Ele pode e vai fazer. Não esqueçamos. Aqui nas entrelinhas, aqui tá falando assim, ó. Aqui fala assim, lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres. Nas entrelinhas, aqui tá falando assim, não esqueçam. Jamais esqueçam. Não se deixem esquecer por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus faz, está fazendo e por aquilo que Deus ainda vai fazer. É muito forte, porque aqui o salmista fala para as pessoas agradecer, para as pessoas serem gratas e não esquecerem daquilo que Deus já fez. E aqui continua, Ele é o Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Olha só, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. E Ele faz o que promete. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria e não cumpriria? Ele fala e cumpre. Então aqui fala isso. Aqui fala também disso, que Ele é o Senhor nosso Deus e Ele vai cumprir as promessas, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele será fiel à aliança feita com Abraão. E a promessa, aqui, ó, Ele será fiel à aliança feita com Abraão, lá em Gênesis. Aqui a gente está no Salmo 105, mas lá em Gênesis fala da aliança que Deus fez com Abraão. Então aqui fala assim, ó, Ele será fiel à aliança feita com Abraão e a promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança eterna. Naquela ocasião Deus disse, olha só o que Deus disse, eu lhe darei a terra de Canaã. Ele falou para Jacó, eu lhe darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Olha que promessa incrível, maravilhosa. Aqui fala da fidelidade. Aqui nas entrelinhas, gente, aqui nas entrelinhas está falando da fidelidade de Deus para com o seu povo. E aqui continua, eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los avisou reis. Ele disse, não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Aqui está falando do grande amor, gente, do grande amor de Deus pelo seu povo. Porque assim, aqui aqui fala que eles eram muito poucos, eles eram estrangeiros na terra prometida. Eles andavam, naquela época, né? Eles andavam até chegar
até chegar à terra prometida, eles passavam por vários lugares. Mas vejam aqui, ó, que fala assim: mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. Aqui tá falando do grande amor de Deus pelo seu povo. E da sua proteção, porque aqui, ó, fala que eles andavam de países em países, de reinos em reinos, e Deus não deixava que nada, nem ninguém tocasse nesse povo. Olha o tamanho do amor de Deus. Olha o tamanho da proteção. Olha como Deus cuidou desse povo, amava esse povo e nos ama. Deus ama o seu povo. Deus cuida do seu povo e Ele não deixa que pessoas não deixa que, porque assim nesse mundo a gente tá vulnerável a muitas coisas. A gente vive num mundo cheio de muitas coisas, mas Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. E aqui fala, ó, que eles andavam de país em país, de reino em reino, e Deus não deixava que ninguém os maltratasse, e Deus protegia. E Deus protegia, e sabe mais o que Deus fazia aqui, ó? Ele avisava os reis. Ele avisava os reis sobre aquele povo, ó. Avisava os reis, ó, não toque. Aqui, ó. Não toque nos meus servos, nos servos que eu escolhi. E não maltrate os meus profetas. É bem interessante. E aqui, ó, como eu falei, eles passavam de lugares em lugares, mas Deus não permitia que ninguém os tocasse ou fizesse mal. Deus fez com que houvesse fome na terra deles. Aqui no caso, na terra do povo lá, Deus fez com que houvesse fome na terra deles. Lembra da passagem lá de José? Deus cuidou deles, Deus cuidou de José, Deus cuidou da família de José, Deus cuidou daquele povo. Naquela época lá, que teve fome naquela terra, e vocês sabem da história, eu acredito que muita gente aqui sabe, e quem vai entrar também no canal sabe um pouco da história de José. Depois, em outro momento, eu gravo um vídeo falando sobre a história de José. E aqui fala assim, ó, Deus fez com que houvesse fome na terra do povo lá no meio do Egito, ó, e deixou aquele povo. Deus permitiu. Aqui fala que foi Deus que permitiu aquela fome, mas Deus permitiu por um propósito. Deus permitiu para mudar o cenário, para mudar uma situação, para fazer uma obra na vida de José. E aqui fala assim, ó, então mandou na frente deles um homem chamado José. Aqui fala, Deus fez com que houvesse fome na terra deles. Então foi permissão de Deus acontecer aquela fome lá. Mas Deus permitiu que acontecesse aquela fome lá por um propósito. Deus queria fazer algo naquele cenário. Deus queria fazer algo naquela situação. E aqui mais à frente vocês vão entender. Aqui mais à frente na leitura vocês vão entender. E vocês peguem lá, estudem lá o livro de Gênesis, peguem lá na parte de José, que vocês vão entender mais profundamente, de forma mais profunda essa parte aqui, ó. E aí, só que aí Deus permitiu aquela fome, deixou que o povo ficasse sem alimento. Mas aqui, ó, Deus mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. Isso aqui, gente, aconteceu para um propósito, para uma mudança, para uma transformação, para um mover de Deus, uma obra de Deus na vida de José, para abençoar José, abençoou José, a família de José e aqueles que estavam com José. José estava no Egito. José foi para o Egito, uma terra onde as pessoas adoravam outros deuses, sabe? Tinha outros costumes, outras culturas, mas Deus faz onde Ele quer, Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, e Ele usa quem Ele quer, porque Ele é Deus. E aqui, ó, esse cenário aconteceu, essa situação aconteceu, mas os irmãos de José quiseram matar José, prenderam José, José foi vendido, mas vocês sabem do que aconteceu depois. Uma coisa linda, maravilhosa, uma obra incrível na vida de José que Deus fez. Então, Deus não faz as coisas
sem propósito, sem um objetivo, sem Deus não faz as coisas por acaso, Deus faz, Ele sabe do que Ele está fazendo. E aqui continua assim, a palavra do Senhor Deus, olha só essa parte aqui, eu até grifei e anotei. Gente, eu estudo a Bíblia, é assim, o Espírito Santo ele vai me mostrando e eu vou meditando e eu vou anotando aqui, Eu até grifei e anotei aqui, Aqui segue. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Olha só, José passou por aquilo tudo. E lá na passagem lá de José em Gênesis, vocês olhem lá, tem um momento que José fala assim, que tudo que aconteceu, quando, se eu não estou equivocada, na parte que os irmãos reconhecem que ele fala que ele é José e tudo, tem uma parte lá que José fala assim, que tudo que aconteceu foi Deus que permitiu que ele chegasse até o Egito. Eu tô falando em outras palavras, mas vocês leem lá que vocês vocês vão ver que tudo aconteceu por um propósito, que foi Deus que permitiu que aquilo tivesse acontecido, porque Deus, ele quis dizer que Deus tinha algo maior. Tem coisas, gente, e a gente trazendo para nossa vida, tem coisas que acontecem que a gente não entende. Tem coisas que acontecem hoje, tem situações que acontecem que a gente fica assim, sem entender. Por que tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso? Porque só que lá na frente a gente vai entender. E aqui, a palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou com uma mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Olha que coisa poderosa. Quando a gente tem fé, quando a gente é obediente, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente obedece à palavra de Deus, a palavra de Deus nos justifica, gente. Aqui tá falando a palavra, aqui a palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. José era inocente. José não cometeu crime. José permaneceu fiel, firme. E a palavra de Deus provou, a palavra de Deus provou que José estava certo. Então, quando a gente anda no caminho certo, quando a gente faz as coisas certas, quando a gente é obediente, quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, mesmo que nos acusem, mesmo que apontem um dedo e digam que a gente fez aquilo, mas se a nossa consciência está limpa, se a gente sabe que a gente não fez, Deus é o nosso juiz. Deus vai nos justificar. E aqui fala que a palavra de Deus, a palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí, aqui, o que que está escrito, o que que está aqui nas entrelinhas? A palavra de Deus é verdadeira. Ela não erra, ela não falha. A palavra de Deus é verdadeira, ela não erra e ela não falha. Ela justifica, ela liberta, ela exalta, ela honra, ela dá autoridade e poder. Porque foi isso que aconteceu com José, olha só. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. Aqui a palavra que liberta, a palavra libertou. Porque José estava certo, estava de acordo com a palavra de Deus, estava fazendo o que era correto. A palavra liberta. O rei, aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. A palavra liberta. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra. A palavra que honra. Porque aqui, ele o colocou, o faraó colocou José como a mais alta autoridade daquela terra. Isso aqui está falando de honra. Deus exaltou José. Deus honrou José no momento certo, na hora certa. É como aquela outra passagem
é como aquela outra passagem que fala o seguinte, eis que faço nova todas as coisas velhas se passaram. E essa palavra se encaixa aqui também, porque aqui, ó, a palavra honra. E a palavra honrou. A palavra honrou. Justificou, libertou e honrou também. Porque aqui, ó, o José foi colocado como a mais alta autoridade daquela terra, para governar um país inteiro. Então aqui está falando da palavra de honra. José recebeu poder para dar ordem aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Está falando de quê? Da palavra da autoridade, palavra que dá autoridade e poder. Olha só, José recebeu poder para dar ordens. Quem ordena? Quem tem autoridade. Aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Então aqui está falando da palavra que dá autoridade e poder. A palavra de Deus dá autoridade e poder. A palavra de Deus dá honra. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus salva. A palavra de Deus exalta. E a palavra de Deus exaltou José. Fizeram de tudo para manchar a honra de José. Fizeram de tudo para matar José. Fizeram de tudo para dar um fim na vida de José. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. Por mais que tentassem fazer quaisquer tipos de coisa, não iam conseguir. Não iam conseguir. Porque aqui nessa leitura aqui, ó, na leitura aqui que eu li agora há pouco, tá falando aqui, ó, Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José. Deus mandou, não foi por acaso. Não foi por acaso que José foi para o Egito. Um homem chamado José que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos em correntes. Enfim, aqui ele foi vendido como escravo. Tentaram rebaixar José, tentaram colocar José na lama, no fundo do poço, tentaram manchar a identidade, manchar José. Mas olha só o que vem aqui nos versículos seguintes. José foi justificado, a palavra de Deus honrou, provou que José estava certo, e José foi justificado, José foi honrado, José foi liberto, José recebeu honra, autoridade, poder para governar um país inteiro. Olha que glória, gente. Então é sobre isso. Vão tentar. Por algumas vezes vão tentar te derrubar, vão tentar te humilhar, vão tentar fazer para te difamar, mas Deus vê tudo e todas as coisas. E se você está alinhado, se você está caminhando, se você crê, se você tem uma vida com Deus, se você crê em Jesus, se você obedece, você é falho, nós somos falhos. Nós somos falhos e pecadores. Mas a gente não pode se acomodar com isso. A gente não pode ficar pensando que eu sou ser humano, eu erro, eu falho, então se acomodar não. A gente sabe que a gente é falho e pecador, mas a gente precisa mudar todos os dias, procurar melhorar todos os dias. Deus vê nossas atitudes, as nossas intenções e principalmente Deus vê o nosso coração. Então José foi justificado, honrado. José se manteve firme. E é isso. A gente precisa se manter firme, precisa confiar, andar, procurar fazer aquilo que agrada a Deus, sermos obedientes. Erramos, sim, pecamos, sim, mas não podemos nos acomodar com isso. Então essa foi a palavra de hoje, essa foi a leitura, um estudo aqui do Salmo 105. Não fiz a leitura do Salmo todo, eu só fiz só até o versículo 22, e em outro vídeo, em outra oportunidade, a gente estuda o restante. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço, um excelente dia, um ótimo final de semana. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Grande beijo. Tchau, tchau.